E vamos agora falar sobre Bolsa de Valores. Os agentes parecem bastante otimistas em relação ao desempenho do Ibovespa nos próximos meses. Mas e aí, será que essas perspectivas para a Bolsa são mesmo muito positivas? Para falar mais sobre isso, chamo agora Eduardo Carlier, co-diretor de gestão da Azimut Brasil Wealth Management. Seja bem-vindo à nossa programação. Ótimo dia a você. Bom dia, ótimo dia para vocês. Um prazer estar aqui falando com vocês sobre a Bolsa. O prazer é todo nosso, Eduardo. E aí, o otimismo de onde vem? É justificável essa euforia com Bolsa brasileira, com ativos de risco aqui no Brasil? É justificável por uma somatória de fatores no momento. Acho que os fatores que vêm à cabeça e que o mercado está explorando de forma relevante tem sido, obviamente, a trégua comercial do Trump. Então, o Brasil parece um ganhador relativo nesse cenário, mesmo nos cenários mais adversos de guerra comercial. Mas o fato é que essa trégua, ela botou todo mundo com um apetite maior para risco em todas as bolsas. O Brasil foi beneficiado também, vide o que aconteceu com o fluxo estrangeiro nesse último período. Então, a gente chegou a praticamente zerar a entrada de fluxo estrangeiro no Brasil no metade de abril, e agora a gente está aí a cerca de 20 bi de entrada, um movimento bem expressivo do investidor estrangeiro no último tempo. Eu acho que o mercado tem flertado também com a possibilidade da gente estar testando muito perto do topo de juros. A gente tem uma questão aqui de médio prazo para saber quando cai, mas pelo menos o mercado nesse patamar acha que a perspectiva mais alongada, se tem uma chance um pouco maior de começar a trabalhar um cenário de possível queda para frente, desde que atendidas as condições de inflação, que ainda estão difíceis e a gente ainda sabe que tem um tempo para percorrer. O desafio aqui é o mercado ter antecipado muito essa história e você ainda conviver com juros altos durante muito tempo, né? Vale também comentar que o período de balanços trimestrais das empresas, principalmente as domésticas, foi muito positivo. Aqui acho que ainda sustentado pelo crescimento do PIB que a gente está vendo e o nível de desemprego muito baixo. Então, esse caldo de cultura para a conjuntura atual dos balanços funciona bem também. É óbvio que com esse nível de juros deveria ter uma expectativa também de suavizar isso na margem para frente. Então, tudo tem aspectos positivos e negativos, mas acho que a conjuntura dos fatores parece muito adequada. E, assim, uma visão mais alongada, acho que o mercado está flertando com uma possibilidade de troca de ciclo político. E, nesse sentido, talvez um pouquinho mais antecipado, dado as discussões das pesquisas de popularidade do governo que a gente tem visto agora, mas aqui talvez com uma antecipação muito grande. A gente sabe que ciclo político você tem que tomar muito cuidado e tentar enxergar com mais clareza conforme o pleito vai chegando mais perto. E aí eu queria até falar um pouquinho sobre essas preocupações que você levanta. Uma das principais é o quanto que o mercado já colocou na conta essa melhora da economia. Sempre que a gente está subindo os juros, o mercado olha para a taxa terminal, fala, ó, vai ser uma catástrofe, o juro vai ser altíssimo no Brasil, já coloca isso no preço dos ativos de risco. Agora que a gente chegou no topo, talvez, nos 14,75, com alguns ajustes ainda a serem feitos, talvez, mas marginais, o mercado já está olhando lá na frente, falando, ó, já que a gente está no pior cenário possível, vai começar a cair de juros, os ativos de risco podem voltar a se valorizar. Eu queria aqui trazer para a nossa conversa uma fotografia do Ibovespa no ano. Quem sobe? Educação, Cogna e Dux sobem muito. Cogna está subindo quase 200% e Dux está subindo 105%. Açaí do setor de varejo de alimentos está subindo também mais de 100%, 114%. CVC, que está diretamente ligado a consumo, viagens e tal, quase 100% de alta. Magazine Luiza, Lojas Renner, Cyrela do setor de construção, temos aqui, ó, por exemplo, Carrefour do setor de varejo de alimentos, Asas do setor de varejo, todas essas subindo entre 50% e 100%. Quanto disso já está na conta? Essa é a fotografia que a gente tem que tomar cuidado, quanto que o mercado já está animado demais, ou já colocou no preço uma possível melhora da economia brasileira, uma possível queda dos juros no futuro? Olha, eu acho que essa é uma pergunta super relevante. Você citou todos os exemplos da economia doméstica. Então, acho que assim tem que contrastar isso com o que está sendo apresentado nos balanços. E como eu mencionei, os balanços foram positivos, porque apesar do nível de juros, ele não é o único fator. Então, você tem que ver o que está acontecendo com o PIB, o desemprego baixo, a renda ainda não está sofrendo, o efeito dos juros parece não ter chegado ainda
exclusivamente na ponta, a gente ainda convive com o impulso fiscal que entra para a discussão fiscal também, mas eu acho que a conjuntura atual ela mostra que os balanços eles foram para o lado positivo. O contraste disso para a Bolsa, principalmente, que ela podia estar maior ainda se não fosse o barulho também que a gente está vendo lá fora, porque ao mesmo tempo que você elencou os destaques positivos, os destaques negativos estão mais na ponta de commodities. Então, se você pega a performance de Petrobras, a performance de Vale, são todas aquém a essas que você mencionou aí. Então, se você enxergar o que aconteceu com o índice de small caps, ela é muito mais proxy do relato que você mostrou, já está num patamar até mais avançado. Para responder se está barato ou não está barato, eu acho que o mercado sempre recorre à valuation. A Bolsa tem estado no nível de valuation, de valor, muito reprimido nos últimos anos. Então, essa descompressão ela é importante, não é só para olhar para preços, tem que olhar para a componente de valor no tempo. E, nesse sentido, se o cenário colaborar e você não tiver os ventos contra, você sempre tem riscos no caminho, você ainda tem muito espaço para uma valorização significante da Bolsa ao longo do tempo. Então, sempre tem que ter cuidado com isso. É uma composição de fatores, eu elenquei alguns aí para a gente demonstrar, nem todos eles têm um regime de volatilidade igual. Então, por exemplo, discutir sobre ciclo político requer uma atenção gigante. O ciclo de juros também está no topo, mas ainda não baixou. O mercado tenta antecipar muita coisa. O que eu acho que está no preço de fato nesse momento foi uma reversão muito importante do que a gente estava vendo no cenário externo. Então, no cenário externo, o mercado flertou há pouquíssimo tempo atrás com a possibilidade de recessão dos Estados Unidos. Se isso acontecesse, a gente estaria discutindo talvez num ímpeto um pouco menor. Você veio de um caminho de excepcionalismo americano muito importante nas alocações no final do ano passado, que foram reequilibradas também. Então, esse fluxo estrangeiro ele colaborou de forma importante para o nível de bolsa que a gente está vendo agora. Eu acho que assim a conjunção ela é muito interessante, tem sempre que lembrar que tem volatilidade, esses fatores você tem que ficar muito atento o tempo inteiro. Eu acho que o regime ele parece o potencial parece positivo, mas o nível de volatilidade ainda está razoavelmente alto. Essas aqui que eu citei são todas ações. Se a gente fizer a conta, eu tenho certeza que o beta vai dar bastante alto para alguns desses ativos aqui. A volatilidade, o risco desses investimentos pode dar mais alto, por exemplo, do que as mais tradicionais da Bolsa de Valores brasileira. Que eu até queria comparar alguns movimentos. Alguns anos atrás, a gente teve também um rally do Ibovespa chegando a máximas históricas, carregado nas costas por Petrobras. Então, todo o dinheiro que vinha de gringo, todo o dinheiro que era de investimento ia para Petro. A Petro, este ano, você bem mencionava, está no vermelho. Vou até puxar aqui a última variação anual da Petrobras, mas deve estar na casa ali dos 13% de queda, alguma coisa assim, 12,08%. Então, 12,08% de queda para a Petro 4, que é o ativo mais líquido. Não temos Petrobras carregando nas costas o Ibovespa. O dinheiro foi para onde? Talvez para o setor bancário. O setor bancário sobe de 35% a 40%. Como é que você vê esta relação quando a gente olha um pouquinho mais para o futuro deste índice Ibovespa? É parte do que você já dizia anteriormente, eu queria detalhar este ponto. Exato. Eu sempre gosto de olhar isso, a divisão mais fácil para fazer essa explicação é olhar o que é ciclo doméstico e o que é ciclo global. Então, acho que o ciclo doméstico, você bem elencou aí, e o ciclo global um pouco mais fragilizado. A parte global responde muito aos preços de commodities, e acho que o petróleo, para fazer referência à Petrobras, foi um dos ativos que menos recuperou na trégua comercial. E aqui tem ingredientes diferentes. A OPEP aumentou a oferta. Então, a OPEP aumentando a oferta, você segura um pouco mais o ímpeto de recuperação desse ativo também. Você também, a gente sabe que as commodities têm uma dependência importante com relação à China, que está no centro das negociações comerciais com Trump, que ora avançam, ora retraem, mas parece num nível de discussão muito melhor do que a gente estava olhando há 2 meses atrás. Então, é sempre bom lembrar que essa componente ela tem aproximadamente uns 30% dos índices, né, principalmente do Ibovespa. E isso não faz com que isso ande. Né? Então, a correlação com o preço de petróleo ela é importante, por isso justifica. Lembrar que a Petrobras ela vinha de uma temporada excepcional também, se você alongar um pouco mais o período de análise, a gente vê que ela é um dos destaques no ano passado.
Então, a política de dividendos funcionou muito bem, acho que o mercado precificou ela de uma forma interessante. Agora, com esse nível de preço de petróleo, é normal você questionar qual é a pujança de resultados que ela tem para frente, e eu acho que isso é uma análise que você faz para todas as empresas do mundo, inclusive, não só da Petrobras. Inclusive, o preço do petróleo, só para te dar aquela atualizada básica para quem está nos assistindo, está caindo um pouquinho, US$ 65. Se a gente for levar em consideração o último ano, o preço do petróleo saiu lá da casa dos quase 90 para agora 65. Se a gente levar os últimos 5 anos em consideração, e aí entra o pico das tensões da guerra entre Rússia e Ucrânia, o preço do petróleo estava lá na casa dos US$ 120 em alguns momentos. Só acho que o pico foi 122 pelo que eu estou vendo por aqui. Então a gente sabe de 122 para 65, basicamente metade para o barril de Exato. petróleo. O ciclo está bem diferente, são momentos distintos para as companhias exploradoras de petróleo por aqui. Eduardo, obrigado pela atualização, pela ajuda em entender este cenário, o que a gente tem de boas perspectivas, o que a gente tem de risco de investimento na Bolsa de Valores. A gente pode ficar aqui 5, 6, 7 horas conversando, porque tem muito assunto sobre o mercado financeiro. Infelizmente, a gente está aqui no suar dos gongos. Sempre bem-vindo à nossa programação. Um ótimo dia, um bom trabalho a Excelente. você. Foi um prazer. Bom dia. Prazer é todo nosso.